Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre as catedrais medievais, tá? Assunto aí da aula. Veja coisa interessante, a gente vai conversar sobre um aspecto da Idade Média, mas da arquitetura, né? A história tem hora que se aproxima da economia, hora se aproxima dos estudos bélicos, hora se aproxima da política, e agora nós vamos ter uma oportunidade de nos aproximarmos da arquitetura. Queria dizer que é importante estudar as catedrais medievais, porque elas ajudam muito a entender a dinâmica da sociedade medieval e elas são justamente de uma virada da primeira para a segunda fase da Idade Média. Então, elas vão mostrar, por exemplo, elas estão juntos, elas funcionam junto com o crescimento das cidades, surgimento das universidades, surgimento das grandes feiras. Tudo isso está interligado com o surgimento das catedrais. É bom falar surgimento das catedrais góticas, que são essas que a gente vai conversar, porque elas são catedrais mais ascensionais, mais elevadas, catedrais que tentam meio que parece que estão querendo subir aos céus. Tá? Conversar um pouco sobre essas catedrais, como é que elas surgem. É interessante perceber que a maioria dessas catedrais guardam consigo uma relíquia, um objeto sagrado, ou até algumas têm pessoas enterradas, santos, mártires, e essas pessoas acabam sendo um foco de visitação. As pessoas vão visitar a catedral para visitar o lugar em que está enterrado algum santo importante, e fazer um voto e fazer um pedido, né? Então, esse fluxo de pessoas para visitar os santos, com o tempo, acaba tendo uma festa do santo naquela localidade, essa festa se transforma numa feira, e aí você tem o aspecto religioso caminhando junto com o aspecto econômico. A feira, se crescer muito, vai aumentar o tamanho da vila, vai acabar aumentando o tamanho daquele conglomerado urbano que vai se transformar numa cidade. Então você tem meio que uma mescla aí de elementos religiosos, econômicos e sociais. E isso vai ter um perfil arquitetônico muito específico, que são as catedrais góticas. Por que eu estou chamando de gótica? Porque havia outro tipo de catedral anterior, que é a catedral românica, que essa é mais horizontalizada, com paredes muito grossas, bem diferente da que a gente vai estudar agora. A que a gente vai estudar agora, catedrais góticas, elas trazem algumas especificidades muito particulares que vão legitimar o seu estilo e a sua característica, que são catedrais construídas mais ou menos entre o século IX e o século XIII depois de Cristo. Vamos conhecer um pouco mais as características das catedrais góticas. Aqui a gente tem vários elementos. Isso aqui é um corte, né, na catedral, mostrando um pouco a estrutura, como se fosse um esqueleto. Né? E você tem aqui os 3 telhados, catedral. Você tem a abóbada, que é aquela parte mais alta central, a nave, que é esse corredor central, onde ficam as principais núcleos, digamos assim, de cadeiras, de bancos da igreja. A catedral gótica, ela é famosa pelo uso do arco botante. O que é esse arco botante? Ele é um arco, como vocês estão vendo aqui, que vai jogar o peso do teto da igreja para essa parede lateral chamada de contraforte. Veja que essa parede é muito larga, não é à toa que ela é chamada de contraforte. É uma parede muito resistente. E quando o fiel está dentro da igreja, quando o turista está dentro da igreja, quando o clérigo está dentro da igreja, geralmente ele não percebe essa parede muito grossa, porque ela fica na parte mais externa. Dentro as paredes são muito tênues. Né? E a igreja tem esse perfil um pouco acessional. É como se a igreja quisesse subir, sair do chão e procurar Deus nas alturas. Né? Quando o fiel entra na igreja, ele é convidado inconscientemente a olhar para cima, porque a igreja dá vontade de subir. Então, esse contraforte ele tem uma função muito importante, porque ele vai sustentando o peso do teto, ele vai permitir que as paredes internas da igreja sejam muito finas. Inclusive que parte dessas paredes sejam recobertas de vidro. Você vai ter estrutura de vidro aqui, grandes vitrais no cleristório, e esses vitrais não vão se partir por causa do peso da parede. Por quê? Porque o peso da parede não está agindo sobre eles, mas sobre o contraforte, graças ao efeito desse arco botante. Você vai ter também a figura dos gárgulas, que geralmente eles ficam aqui na calha, né, da igreja, recebendo a água da chuva ou a neve.
né, e lançando essa água nos arredores do templo. Você tem o pináculo, que é uma estrutura arquitetônica que tem um perfil, como é que eu posso dizer, estético, né? Ela é uma estrutura realmente muito bonita e que ajuda a firmar um pouco essa parede, né? A dar o prumo a essa parede. Nós temos aqui o trifório, que às vezes é uma estrutura de colunas, às vezes são janelas, varia um pouco. As naves laterais, que às vezes guardam bancos de. Às vezes tem bancos, aqui às vezes não, né? Depende muito da igreja. Mas essa é a estrutura geral de uma catedral gótica. Veja até que ela lembra uma espaçonave. Ela dá a impressão realmente que está querendo voar, especialmente pelos seus arcos ogivais que vai dar a ideia de ogiva, de míssil, né? Parece que está querendo ir para frente, parece que está querendo subir. Essas igrejas, quando você se aproxima delas na Europa, independente da cidade, geralmente, mesmo hoje, em 2021, elas são um dos prédios mais altos dessa cidade. Então, ao longe, você avista a igreja. Então, mesmo hoje, ainda são realmente referências, do ponto de vista arquitetônico, muito representativas. Aqui uma imagem lateral um pouco para dar uma ideia. Veja aqui a representação de um ser humano e o tamanho do ser humano em relação à igreja, né? Você tem aqui os arcos botantes, que a gente já comentou, que eles recebem o peso do teto e jogam essa carga para a lateral até chegar no contraforte, né? O pináculo aqui, os pilares internos da igreja, que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais, o trifório e essas janelas aqui acima, os vitrais, né? Fala aqui do gárgula também, que a gente já comentou. É uma outra imagem repetindo a mesma ideia. A gente vai repetir a mesma ideia algumas vezes, mas no sentido de fixação mesmo. Tá? Depois a gente vai ver isso na prática com fotos de algumas catedrais. Outra imagem, né? Novamente o pináculo, o arco botante, que traz esse peso aqui do teto, né? E joga para o contraforte, que é essa parede bem larga aqui, ó. Veja como essa parede é larga em comparação com as colunas da igreja, né? É uma parede realmente que aguenta muita carga, que suporta o peso de toda a estrutura. Outra característica importante aqui em vermelho são os arcos em cruzaria, que também tem essa função de reencaminhar a carga do peso do teto para a coluna e, por consequência, para o contraforte. A catedral gótica ela é muito um estudo de cargas, né? Como é que o peso de certas estruturas vão sendo encaminhados para outras. Aqui já numa imagem mais de como seria a igreja, tem um vitral aqui imenso, né? Veja que esse vitral, o peso do teto não está recaindo sobre ele, o peso do teto recai no arco botante, que recai no contraforte. E os vários arcos ogivais dentro da igreja, esses arcos que dão a impressão que estão querendo subir como se fosse um míssel, né? Uma ogiva. O arco em cruzaria. Aqui é um exemplo internamente, né, de uma catedral gótica. A gente está vendo aqui a nave central com a sua linha de vitrais. Veja que praticamente não tem parede, dá a impressão que é estranho para um fiel entrar aqui e não entender como é que o vidro está suportando o peso, mas não é o vidro, né? Isso aqui é um efeito estético. Quem suporta o peso é o contraforte que está lá pelo lado de fora. Mas aí você tem essa coluna aqui, que na verdade é uma série de colunatas alinhadas, que fazem a comunicação entre os diversos níveis, né? O nível dos vitrais, o nível do trifório e o nível dos arcos ogivais aqui abertos, que dão acesso à nave lateral. Essa ideia de nave central e naves laterais é como se fosse o corredor central da igreja e os corredores laterais, né? Até que, enfim, vamos dar uma olhada numa catedral gótica. Essa é a Catedral de Notre-Dame, como a gente diz em português, ou como dizem os franceses, né? Notre-Dame. Notre-Dame é uma catedral de Nossa Senhora, porque o Notre, em francês, é nossa, e Dame, dama, né? Senhora. Então, é a Catedral de Nossa Senhora, como a gente tem no Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Dores, né? Várias representações de Maria na França também temos. Então, a Torre Sul, a Torre Norte,
a Galeria das Quimeras, a Rosácea, que é algo que a gente vai comentar, essa parte em verde aqui, a gente vai ter chance de falar dela, uma galeria dos reis franceses e 3 portais. Veja que todos os 3 portais retomam a ideia ogival. Embora as catedrais góticas tenham características comuns, elas são muito distintas entre si. Você vê uma catedral gótica de Paris e for comparar com a de Milão, com a da Bélgica, com uma da Alemanha, elas são bastante características da região. Então você tem algumas coisas que se repetem, o arco ogival, o arco botante, o contraforte, o pináculo, mas cada uma tem um perfil um pouco diferente que a particulariza e dá sua identidade. Né? Então essa aqui é a catedral famosa de Notre Dame. Victor Hugo, ou Victor Hugo, escreveu um romance sobre ela, né? o Corcunda de Notre Dame. Vocês talvez já tenham visto o filme, até a Disney já produziu um filme sobre ele. Mas eu queria mostrar, para não ficar só falando dela em geral, mostrar aqui um detalhe, que é essa porta central aqui. Que está aqui em inglês, né? A porta do juízo final. Vamos ver como é. O que é que está esculpido aqui nessa porta, por favor. Me acompanha. Aqui a gente está quase entrando na igreja. E aí o fiel, quando está entrando na igreja, ele vê, né, muita coisa. Você olha para a igreja, não consegue dar conta de todos os detalhes. Mas aqui tem uma série de santos voando, né? E nessa parte mais central desse arco ogival, em cima da porta, você tem uma representação do juízo final. Jesus aqui em majestade. Né? Deixa eu ver se eu tenho um detalhe melhor para a gente poder perceber. Né? Então aqui, Jesus em majestade, julgando o mundo, ladeado por alguns anjos. E você tem uma divisão nítida que é Jerusalém Celeste, que é a cidade que Jesus foi, digamos assim, preparar para os seus fiéis. E aqui você tem à esquerda, aliás, à direita de Jesus, as almas dos salvos, né? Aqueles que vão ter direito à salvação. E à esquerda de Jesus, aqueles que não vão ter direito, porque isso aqui é um juízo final, então parte das pessoas irão para a bem-aventurança, parte das almas serão condenadas. E aqui tem uma representação do inimigo de nossas almas, o Satanás, o diabo, né? Levando consigo as almas para a condenação final. Interessante que, inclusive, aqui tem uma alma subindo, aqui, junto com os anjos, e aqui tem uma alma descendo, sendo puxada por um demônio. Né? Uma representação muito forte. Você imagina um fiel lá pela Idade Média entrando nessa igreja, e quando ele olha para cima, a primeira coisa que ele vê na porta central, pode ser um casamento, pode ser uma simples missa, pode ser um evento aleatório, ele está entrando na igreja e quando ele olha para cima, o que é que ele vê? O juízo final. Então é algo muito impactante. Lembrando que nessa época as pessoas não sabiam ler e escrever, então, em geral, a igreja era o grande texto da Idade Média. Né? Era a igreja que nos fazia revelações, digamos assim, sentido da verdade bíblica. O padre fazia a homilia, explicava a passagem e, ao longo da homilia, ele apontava para a parede e dizia: olha, isso que eu estou falando aqui de Jonas que entrou no animal marinho está representado ali naquela parede. Jesus ressuscitou o terceiro dia, tem uma escultura de Jesus ressuscitando naquela outra coluna. Se você quer ver uma imagem de Maria dando a luz a Jesus numa estrebaria, tem aqui no vitral à nossa esquerda. Então, a igreja toda é como se fosse uma síntese da verdade bíblica e ela representa isso em todos os seus detalhes. Tá? Aqui tem uma coisa que me agrada muito das catedrais góticas, que é o arco botante, que ele tem uma função de mandar a carga do teto para o contraforte. A gente já viu isso. Só que cada igreja vai fazer um arco botante de uma forma diferente. E todos vão ganhar em beleza. É muito interessante, porque eu encontro muita beleza nesse arco botante aqui. Ele é tão tênue, tão frágil, e mesmo assim ele colabora na sustentação do peso do teto da igreja. Já esse aqui, robusto, né, mais amplo, tem uma flor aqui, volta né, a ideia um contraste da leveza com a robustez, mas é uma obra de rara beleza. Né? Então, tanto esse arco botante dessa igreja em Milão, da Itália, como esse outro, todos têm a sua beleza. Então, eles guardam a função arquitetônica, guardam a característica do gótico, mas cada igreja concebe a sua maneira, do ponto de vista estético, os seus elementos arquitetônicos. Agora, um outro elemento comum das catedrais góticas, que é a rosácea.
A rosácea, chama de rosácea porque ela tem esse formato circular, faz lembrar uma rosa. Na verdade, a rosácea é um vitral, né? É um vitral que... Esse aqui é de Notre Dame, que é a igreja, digamos, que a gente está tomando como referência aqui nessa aula. E a luz, quando o sol nasce, a luz vem de fora, bate nesse vidro, que por aqui ele está preto, mas dentro é uma iluminação linda, porque o vidro é pintado em várias cores, e isso causa um efeito magnífico nos fiéis, porque dentro a igreja é escura. E quando a luz vem de fora, passando pelo vitral, ilumina com um esplendor que impressiona, realmente impressiona. E essa rosácea, ela é frequente nas igrejas, tanto na frente, as catedrais góticas encontram rosácea na frente, como encontra rosáceas nas paredes laterais, tá? Essa aqui é bem na frente da Catedral de Notre Dame. Essa aqui já é da mesma Catedral de Notre Dame, só que na face, no transepto, que é essa face lateral da igreja. Inclusive, se você olhar para a igreja de satélite ou de um helicóptero, se vir uma foto aérea da igreja, se você olhar a igreja por cima, a igreja tem um formato de cruz, que é um formato também muito comum nas catedrais góticas. E aqui os arcobotantes, que a gente já comentou, né? Você vai ter aqui, onde a gente vai ter tempo de comentar um pouquinho, os gárgulas, famosos também de Notre Dame. Né? Tem uma praça, uma espécie de praça aqui no entorno. Porque, na verdade, a igreja de Notre Dame ela fica numa ilhazinha fluvial, que é a ilha de São Miguel, ou Ilha de Saint-Michel, né? na cidade de Paris. Ela fica no meio, é uma ilha no meio do rio, que está a catedral. Mas vamos olhar um pouquinho como é a riqueza de cores e de beleza dessa rosácea por dentro. Olha que coisa magnífica. Percebam a força do azul, que é uma cor que remete ao céu, remete ao paraíso, né? De uma certa forma pode remeter à vida eterna, que é essa ideia de que você está para ir para um outro plano, né? Em que a luz, o azul, é muito forte. Essa concepção sempre circular dá uma ideia também de eternidade, nessa coisa que não se encerra, esse círculo que não se encerra. Então, quando você olha para esse círculo, você está olhando, de certa forma, para a sua vida eterna, que você pode conquistar, se você prezar a palavra de Deus, mudar os seus caminhos, ler a Bíblia, se dedicar às palavras do Senhor. E tem um aspecto que também é muito característico das catedrais góticas, que elas são cheias de detalhes. Cada círculozinho desse pequeno tem uma representação de um momento bíblico, da vida de um santo, sabe? De uma das virtudes cardeais. Então, cada quadrante desse, cada círculo desse tem uma história. E se você olhar essa rosácea, ela está, vamos dizer aí, a uns 10 metros do chão. Não dá para o fiel ver esses círculos, ele não consegue ver bem o que está representado aqui. Porque havia uma concepção na construção das catedrais góticas de que elas fossem igrejas construídas para Deus. Né? Só Deus podia ver a igreja na sua completude. Podia ver a igreja na sua riqueza ampla de detalhes. Um ser humano, um pobre mortal, como eu, como você, ainda hoje, se formos a uma igreja como essa, a gente não consegue dar conta de todos os detalhes. Hoje eu estava preparando essa aula e vi umas fotos que eu fiz de algumas dessas igrejas e me dei conta de coisas que eu não tinha me dado conta nem quando estava lá. Então você vê como a igreja é rica em detalhes. Essa questão da rosácea, esse vidro, né, iluminado pela luz solar, que suporta, faz de conta que suporta o peso do teto, mas não faz, é um esplendor fascinante. Inclusive você tem essa rosácea aqui, e mais à esquerda você já tem outro vitral, né, gigante. Gigante, eu digo para a época, até para hoje em dia, né, você comparar o tamanho de uma pessoa, todo mundo olhando para cima, com o tamanho dessa rosácea, né, é fora de série. Outra característica da catedral gótica são os tetos em cruzaria. Você vê que o teto ele mostra estruturas que se cruzam, como se fossem nervuras que se cruzam e jogam o peso do teto para essa coluna grande que vai jogar para o pináculo, que vai jogar para o contraforte lá fora. Né? Então, é esse resultado arquitetônico que vai permitir que toda a igreja exista. É muito curioso a gente ver como o ser humano encontra alternativas para compor, né, suas obras arquitetônicas. Hoje a gente pode, com tranquilidade, ver uma igreja dessa como uma obra de arte.
não apenas como um templo religioso. Aí eu queria dar um exemplo, só para a gente encerrar a aula, dar um exemplo de duas catedrais góticas muito diferentes entre si, né, mas também de rara beleza. Essa é a Catedral de León, na Espanha. Como a Espanha é um país com muita influência muçulmana, os visigodos também tiveram na Espanha, tem uns povos particulares que marcaram a cultura espanhola. Você vai ver que a igreja na Espanha, mesmo sendo gótica, vai ter características diferentes das outras, né? Algumas coisas se repetem, como a rosácea aqui na frente, o arco ogival, você vai ter arco botante, contraforte, que são essas paredes muito grossas e ficam na área mais externa. Mas vamos olhar lá por dentro um pouco. Olha que beleza de igreja. A rosácea vista por dentro, os vitrais, o trifório, as estruturas em arco ogival, né? Veja como os elementos das catedrais góticas se repetem, né? Mesmo a igreja não perdendo a sua identidade estética, ela tem uma peculiaridade que ela guarda consigo, mas mesmo assim ela não deixa de dialogar com as outras igrejas do seu tempo. Okay? Uma série de colunas aqui, ó. Na verdade, isso é uma grande coluna que sustenta todo o peso da igreja. Mas, para dar uma impressão de leveza, o arquiteto, o pedreiro, o artífice, né, ele acaba fazendo uma série de colunatas pequenas para dar a impressão que são várias coluninhas, mas na verdade é uma coluna só. Isso é também outra estratégia estética e arquitetônica que permite a existência do templo. Aqui você tem o coro, ou absidale, como alguns chamam, né? A parte final que fica por trás do altar. Veja que beleza. Você tem aqui o teto em cruzaria e os vitrais magníficos que a circundam, onde o azul está presente, mas não é tão denso, tão forte como na catedral que a gente viu anteriormente. Você vê aqui a força do vermelho, você vê aqui uma presença forte também do verde, né? Então já é uma outra concepção de cores, mas de uma beleza também estonteante, né? Você fica na dúvida, né? Como é que esse teto não cai? Como é que esse vidro suporta esse peso? E o vidro não suporta. Quem suporta é um jogo de arte com as colunas jogando a carga para fora. A gente tem uma outra aqui, importante, que eu acho belíssima, que é a Catedral de Milão, na Itália, cidade famosa, cidade da moda, cidade da alta costura, cidade de grandes times de futebol italianos como o Milan, Internacional de Milão. E aí a gente tem essa catedral muito característica de lá, nessa região da Itália. Veja que essa catedral diverge muito da anterior, mas se a gente for ver os detalhes apresentam coisas semelhantes, como os pináculos, que a gente pode ver aqui. Cada pináculo aqui é uma escultura de um humano em tamanho natural. Você vai ter a nave central e as duas, aqui são duas naves laterais, os arcos ogivais, a rosácea. Então os elementos eles retornam, mesmo a catedral sendo tão diferente. Aqui, ó, um detalhe de uma coluna da fachada externa. Veja quantas representações a gente tem em uma parte, em um detalhe de uma única coluna. Você imagina a catedral inteira. Não dá para a gente ver todos os detalhes. Realmente é uma obra construída para agradar o Senhor, né, do universo, segundo aqueles que acreditam nele. Você tem aqui vários personagens, alguns mitológicos, outros bíblicos. É realmente uma obra surpreendente, a Catedral de Milão. Tão surpreendente que ela é permitido visitar o teto. Você pode ir para o teto da igreja e ver a cidade de cima. É uma vista belíssima, né? Sugiro, quando vocês estiverem viajando pela Itália, se passarem por Milão, não deixem de conhecer a catedral. Ou como dizem os italianos, o Duomo, né? O Domo de Milão, né? A Catedral de Milão. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre as catedrais. Aqui eu me despeço e até nossa próxima aula. Um abraço para todo mundo e fiquem bem.